Nas gélidas terras nórdicas, mais precisamente no extremo norte europeu, estabeleceu-se um povo que cultuava o deus Odin. Esse povo deu origem ao reino lendário, conhecido como Asgard. Lá estão os guerreiros deuses de Asgard, aqueles que encarnam a força dos próprios deuses nórdicos. Eles são liderados por um sacerdote ou sacerdotisa, que representa a vontade divina. No caso de Asgard, essa vontade vem de Odin. Desde que ele deixou este mundo, Asgard tem lutado contra a influência de Poseidon, o deus dos mares, e Atena, tendo uma posição neutra na batalha, não lutou contra eles. Mas se for o caso, ambos os lados lutariam sem piedade. E hoje, Saints, vamos conhecer a história dos guerreiros deuses de Andreas. Então, eleve seus cosmos e vamos ao vídeo depois da vinheta. Fala Saints, eu sou o Maka e você está no Eternamente CDZ, o seu canal de cavaleiros no YouTube. E Saints, voltamos com a última parte da série, a mitologia nórdica em Saint Seiya. E como eu disse na introdução, hoje vamos relacionar os guerreiros deuses de Andreas com a mitologia nórdica e também contar um pouco de suas histórias. Mas antes, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam e ativem o sininho. Fazendo isso, vocês se tornam Saints e não perdem os próximos vídeos. Aproveitem e deixem seu gostei caso gostem do vídeo. E nos sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Já se inscreveu? Ativou o sininho e deixou o gostei? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Saints, antes de iniciarmos as histórias, vamos contextualizar. Os 7 guerreiros deuses de Andreas estão presentes apenas no anime Soul of Gold. Eles são os sucessores dos guerreiros deuses de Hilda, e assumem essa posição quando Hilda é acometida por uma doença súbita, e é substituída por Andreas como o novo representante de Odin. Eles lutam para proteger Andreas e a árvore proibida Yggdrasil, que é trazida pelo novo representante após alegar que os frutos teriam o poder de restaurar Asgard. Essa nova geração possui a capacidade de utilizar o poder da árvore em batalha, e sendo assim, são capazes de enfrentar um cavaleiro de ouro sem problemas, em contraponto aos guerreiros da geração anterior, que apenas rivalizavam em poder com os cavaleiros dourados. Além de usarem o poder da árvore em batalha, quando os cavaleiros de ouro alcançam a armadura divina, os guerreiros de Andreas utilizam-se das novas safiras de Odin, dada a eles pelo seu representante, assim podendo fazer novamente frente aos guerreiros de Atena. De acordo com um deles, os poderes dessas safiras aumentam seus cosmos em até 12 vezes, e devido ao uso delas, o representante de Odin, se desejar, pode controlar as almas de seus guerreiros, assim fazendo o que bem desejar com eles. E para começar, vamos falar de Frode, o guerreiro deus de Gullinbust. Frode nasceu de uma família rica que protegia Odin por gerações, mesmo que nenhum deles fossem guerreiros deuses. Lífia trabalhou em sua casa desde pequena. Foi neste momento em que ele se apaixonou por ela. Depois, para proteger Asgard e sobretudo Lífia, vira um guerreiro deus. Mas justamente por ter adquirido tal posto, tem que lidar entre confiar em Lífia ou em Andreas. E ele acaba escolhendo confiar em Andreas. Diferente de Aiora, que escolheu confiar em Lífia. Ele é o primeiro guerreiro deus a aparecer em Alma de Ouro, e é um dos poucos que permanece vivo após o fim dos combates. O seu nome se origina de um antigo rei da mitologia da Dinamarca. Seu nome aparece em contos de Beowulf. Outra possível origem de seu nome pode ser uma variação do deus Frey. Em Saint Seiya, Frode utiliza a armadura de Gullinbust. Gullinbust é, na mitologia nórdica, um javali gigante de ouro, pertencente ao deus Frey. Seu nome significa cerdas douradas, relacionado com seus pelos feitos de fio de ouro, que brilhavam como o sol e faziam com que as plantas crescessem por onde quer que passasse. Com as suas presas, Gullinbust limpava a terra, ensinando assim aos homens como ará-las. Conta-se que ele era mais rápido que qualquer cavalo, podendo ainda caminhar pelo céu e pelo mar. Gullinbust foi um dos itens criados pelos irmãos anões Brock e Eitri, que também é conhecido como Sindri, após um desafio feito pelo astuto Loki. Conta-se que em uma de suas brincadeiras, Loki cortou todo o cabelo da deusa Sif, enquanto a mesma dormia. Ao acordar, Sif ficou tão abalada com seu visual que se isolou em seu quarto, e tomando as dores de sua esposa, Thor capturou Loki e começou a quebrar osso por osso, até que o mesmo prometeu restituir o cabelo de Sif. Loki então buscou o auxílio de um grupo de anões, conhecidos como os Filhos de Ivaldi, que criaram não só novos cabelos, estes feitos com fios de ouro, mas criaram também o navio mágico de Frey, Skidbladnir e também Gungnir, a lança de Odin. Aproveitando-se do orgulho dos anões, Loki provocou os irmãos Brock e Sindri, dizendo-lhes que eles não eram capazes de criar itens tão belos ou úteis quanto aqueles criados pelos Filhos de Ivaldi. Além disso, apostou com os dois a sua própria cabeça, caso eles conseguissem fazê-lo. Furiosos, Brock e Sindri aceitaram o desafio de Loki e se puseram a trabalhar na forja, certo de que podiam vencê-lo. Loki permaneceu com os anões, observando seu trabalho, vez ou outra tentando atrapalhá-los para que não pudessem se concentrar. Logo, Loki perceberia que havia cometido um erro grave ao apostar a própria cabeça. Brock e Sindri terminaram seu trabalho e no fim criaram mais 3 presentes para os deuses: o Anel Mágico, Draupnir, o Martelo de Thor, Mjolnir, além de Gullinbust. Os irmãos
anões convocaram os deuses para decidirem quais presentes eram os melhores, e após compararem, os deuses declararam que Brock e Sindri haviam criado os melhores presentes, saindo vencedores da aposta de Loki. O deus trapaceiro tratou de desaparecer imediatamente, mas Loki foi localizado e entregue aos irmãos anões, para que pagasse a aposta. Utilizando então de sua astúcia mais uma vez, Loki concordou que Brock e Sindri tinham o direito de ter sua cabeça, mas a aposta não havia dito nada sobre seu pescoço. Frustrados com esta lógica, os anões se contentaram em costurar os lábios de Loki para que ele nunca mais usasse sua boca para enganar os outros. O próximo guerreiro deus que queremos falar é de Surtur, de Ektinir. Antes do evento Soft Gold, Surtur, ainda criança, treinava junto com Camus, seu amigo, para se tornar um cavaleiro de Atena. Só que durante um desses treinos, teve a irmã Simore morta por uma avalanche, criada acidentalmente por Camus. Desde um infeliz incidente, Camus jurou que salvaria a alma de seu amigo, pois percebeu que a personalidade dele havia mudado. Surtur desistiu de se tornar cavaleiro e abandonou sua família e amigos. A única lembrança de sua família é o laço de sua irmã preso em seu cabelo. Como ele não possuía laço, Surtur dominou o poder das chamas azuis e usou isso para se tornar um guerreiro deus. Assim como Frode, Surtur sobrevive ao final das batalhas. A origem de seu nome vem da mitologia nórdica. Surtur significa marrom ou preto, e é líder dos gigantes de fogo no sul de Muspelheim. E ao fim do mundo, o Ragnarok, suas hordas vão correr ao norte como o vento do sul, para esmagar os deuses. Quanto à história de Surtur na mitologia, eu já contei na segunda parte dessa série, e caso sempre vocês não tenham conferido, vou deixar o link na descrição e nos cards acima. Quanto à sua armadura, na mitologia nórdica, Ektinir é um cervo que reside no topo do palácio de Odin, Valhalla, juntamente com a cabra Eidrun. Lá, Ektinir passa os dias mordendo as folhas da grande árvore Lairad, em torno do qual Valhalla foi construída. Gotas de um fluido sem nome pingam dos chifres de Ektinir, em um volume tão grande que enche Ivilgelmir, de onde fluem todos os grandes rios do mundo. E nosso próximo guerreiro deus é Fafnir, de Nidhogg. Fafnir é visto pela primeira vez caminhando junto a um pequeno grupo de soldados durante uma noite nevasca em um bosque de Asgard. Ele está sendo observado por Mo. Mais tarde, descobrimos que Fafnir realizava experiências utilizando moradores de um vilarejo. O seu nível de sadismo perturba até mesmo seus subordinados. Ao ver o Santo de Ares chegando, Fafnir imagina que lhe daria um ótimo experimento, e assim manda seus soldados atacarem Mu. Os mesmos, porém, são rapidamente derrotados pelo Ariano. Fafnir enfrenta, além de Mu, Afrodite Máscara da Morte, este condenando-o a sofrer eternamente, sem direito a morrer entre os mundos dos vivos e dos mortos. E sempre quanto à história de Fafnir na mitologia, eu já contei na terceira parte desta série, junto com a história de Alberich. Vou deixar o link na descrição e nos cards acima. Fafnir utiliza a Hobby de Nidhogg. É um dragão que vive no poço de Ivilgelmir, roendo uma das raízes da Yggdrasil. Ele também se alimenta dos corpos dos mortos. E no Ragnarok, ele ascenderá a Midgard, levando os corpos dos mortos para batalhar. E após o fim do mundo e o renascimento de um novo mundo, Nidhogg continuará a viver para balancear o bem e o mal, tendo um equilíbrio perfeito entre eles. E o próximo guerreiro deus é o Sigmund de Grani. Sigmund é o irmão mais novo de Siegfried. E assim como seu irmão, ele era um forte candidato ao posto de guerreiro deus, apesar de não ser tão poderoso como Siegfried. Certo dia, sentindo um forte tremor, foi ao encontro de Hilda, encontrando-a já sob a possessão do anel, incapaz de reconhecê-lo. E assim, a representante Odin o ataca, causando-lhe uma cicatriz em seu rosto. Preso por traição, acompanha o desenrolar das batalhas através de Andreas. Ele também sobrevive ao final das batalhas. Sente, a história mitológica de Sigmund foi contada na parte 3 dessa série, junto com a história de Siegfried. Para conferir, vou deixar o link na descrição e nos cards. A Hobbit Sigmund é de Grani, que na mitologia nórdica é o cavalo que Sigurd recebe após indicação de Odin sob a forma humana. Grani é descendente de Sleipnir, o cavalo do próprio Odin. E agora, Saints, vamos falar do guerreiro deus Heracles de Tangrisnir. Em um coliseu de Asgard, ele assistiu à luta de Doku contra alguns soldados, e, entusiasmado, o desafia para lutar. Doku aceita, porém, envia Aldebaran, que luta em seu lugar. Aldebaran, vestindo a armadura de touro, assume sua posição defensiva, mas se nega a lutar por motivos pessoais. Com certa malícia, Heracles projeta uma rajada de Cosmo em direção à arquibancada, obrigando o touro a colocar-se à frente ao ataque. Aldebaran emerge ileso e inflama seu Cosmo. O chifre partido de seu amo regenera-se, e com um grande chifre, ele decide a luta. Vencido, Heracles opta por recuar, esperando para acertar as contas com o touro em uma outra ocasião. Heracles, assim como Surtur, Frode e Sigmund, sobrevive ao final das lutas. Na mitologia grega, ele era o filho de Zeus e da bela mortal Aquimena. Ele é meio-irmão de Perseu. Dentre os heróis mitológicos, Heracles é o mais famoso. Ele era um símbolo do homem que lutava contra as forças da natureza, um exemplo de masculinidade, sendo ancestral de diversos clãs reais. Seus feitos são os mais conhecidos de toda a mitologia grega, por exemplo, os 12 trabalhos de Hércules. Já sua hobby de Tangrisnir é a representação as duas cabras que puxam a carruagem do Thor, o deus do trovão.
E Saints, o próximo guerreiro deus que queremos falar é de Balder, de Hraesvelgr. Balder era um garoto fraco, de corpo e saúde, que por incrível que pareça, sobreviveu a uma peste de sua vila, uma das várias que existiam em Asgard. E no momento de desespero, foi até o templo de Odin pedir por um corpo resistente, para poder sobreviver e ajudar os outros. Loki, se passando por Odin, ou assim o fez parecer, atendeu às preces do garoto, preenchendo o pequenino corpo de Balder com poder. Ele lhe dá algumas runas, que são estampadas na mão de Balder. Um F de Ferru, que é de prosperidade, e S é de Ir, que está relacionado à morte e ao sacrifício, pois ele acaba perdendo algo em troca, e o que ele perde é a sua compaixão, uma coisa que nem mesmo ele percebeu. Ele abandonou tudo e se entregou às lutas, vindo a se tornar o mais forte homem de Asgard. Quando Andreas ascende ao posto de representante de Odin, Balder recebe oficialmente o posto de guerreiro deus, bem como a hobby de Hraesvelgr. Ele acaba morrendo após a luta contra a Chaka de Virgem. Balder, na mitologia nórdica, era uma divindade, e segundo algumas fontes, ele seria filho do deus Odin e de Frigga. Segundo outras fontes, seria apenas um protegido de ambos. Em qualquer dos casos, ele era uma divindade ligada à justiça e sabedoria. E embora não pertencesse ao núcleo dos deuses superiores, os Aesirs, era-lhe permitida permanecer em Asgard. E se quiserem saber mais sobre a história dele, basta assistir a primeira parte dessa série, onde contamos sua história junto com a de Loki. Vou deixar o link na descrição e nos cards acima. Ele utilizava a hobby de Hraesvelgr, que na mitologia nórdica era um gigante que podia se transformar em uma águia, e de acordo com as lendas, ele sentava-se no fim do mundo, que ficava no canto norte dos céus, e quando ele se transformava em águia, ao bater suas asas, ele mandava fortes rajadas de vento aos 9 mundos. No Ragnarok, ele irá mandar os ventos ferozes em Midgard, causando furacões e tornados. Para finalizarmos, Saints, vamos falar do guerreiro deus Utgard de Garm. Utgard era um homem fiel a Odin, que ao descobrir que Andreas foi possuído por Loki, se deixou morrer para ser revivido por Odin. Para que não ficasse sob suspeitas, ele não revelou seu passado a ninguém. Ele aparece no Palácio de Valhalla junto com todos os guerreiros deuses, acompanhando o relatório de Andreas. Ele é de uma família que usa as trevas para proteger Asgard. E após a sua luta contra Doku de Libra e posteriormente contra Frode, ele, assim como os Cavaleiros de Ouro, acabam desaparecendo, uma vez que ele já estava morto. Na mitologia nórdica, Utgard era a fortaleza onde habitavam os gigantes, um sítio localizado em Jotunheim, a terra dos gigantes. Utgard também está associado ao Utgard Loki, um gigante que desafiava o deus Thor para lutar com ele. Sua hobby é de Garm. Garm era descrito como um enorme cão ou um lobo de gelo com 4 olhos e o peito encharcado com sangue. Ele ficava sempre acorrentado na entrada para o reino de Hela e latia para Odin sempre que este cavalgava pelo submundo. Em alguns poemas, Garm é descrito como o maior dos caninos, assim como Odin é o maior dos deuses. Pouco se sabe sobre ele, uma vez que as referências a ele são bastante escassas e vagas. As informações existentes nas fontes sobreviventes servem apenas para nos dar uma ideia geral sobre o tipo de ser que Garm era. Acredita-se também que Garm seja na verdade o lobo Fenrir, já que em todas as suas representações ele aparece acorrentado, e no dia do Ragnarok, Garm e o deus da guerra Tyr irão se matar em um feroz combate. E assim, Saints, chegamos ao final desta série, que começamos em setembro de 2020, e eu agradeço imensamente a todos que acompanharam desde o início. Vocês gostaram dessa série? Não gostaram? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Deixem também nos comentários sugestões para os próximos vídeos. O que gostariam que falássemos aqui no canal? Vocês gostariam que falássemos mais sobre Soul of Gold, Ômega, mangá? Deixe nos comentários e saberemos a opinião de vocês. Não se esqueça de se inscrever e deixar o gostei. Nos vemos então no próximo vídeo. Sr. Fafnir pode nos ouvir, e aí? Se eu ouvisse, eu faria o quê? Se vocês querem mesmo saber o que eu faria, eu posso mostrar usando o corpo de vocês. Sr. Fafnir! Isso é psicocinese? Que habilidade interessante! Eu sou o guerreiro deus Fafnir de Nimrod! Muito bem, vamos começar a experiência Multiares. Não precisa entrar em pânico. A sua vida servirá para pavimentar o futuro de Asgard e do Sr. Andreas!